Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do meu Diário Económico. Eu sou o Hélio e hoje é dia 16 de 2022, a um domingo à tarde, aqui no Reino Unido. E hoje vou começar uma pequena série que vai ser prognosticações para 2022. Portanto, onde é que eu vejo a economia aí a chegar em 2022? Onde é que eu vejo a nível político, as minhas previsões a nível político, a nível económico, a nível dos mercados, tudo isso a nível social. Já sabem, eu não sou um conselheiro financeiro, eu sou apenas mais um idiota no YouTube a querer fazer vídeos para chamar a atenção. Portanto, esta semana eu peguei na minha bola de cristal e vou tentar adivinhar o que é que vai acontecer durante 2022. E vamos começar com inflação. Portanto, inflação é uma das medidas mais importantes a nível económico, um dos fatores mais importantes para os mercados também. E onde é que eu vejo a inflação a chegar durante este ano que vem? Portanto, acabámos o ano 2021 com 7% de inflação, medidas governamentais, obviamente que são altamente manipuladas. Todos nós que vamos ao supermercado e que vamos à bomba de gasolina sabemos que a inflação está bem acima dos 10% ou até provavelmente dos 15%. E durante 2022 eu vejo, durante os primeiros 6 a 8 meses, a inflação a continuar a níveis bastante altos, entre os 5% e os 7% de inflação. E depois, no final do ano, então aí vamos começar a ver uma redução a nível inflacionário, talvez para os 4% e talvez acabemos o ano entre os 3% e os 4%. Portanto, essa é a minha previsão a nível de inflação. Obviamente isso vai afetar imenso os mercados. Porquê? Porque a Reserva Federal e os bancos centrais, para combaterem este impulso inflacionário, só têm uma medida, só existe uma medida, que é o aumento das taxas de juros. Portanto, quando nós estudamos mercados, quando nós estudamos economia, temos que entender que as taxas de juro, a dívida soberana dos Estados Unidos, é o fator mais importante. Existem 3 fatores importantes. 1, o dólar. 2, a energia. 3, as taxas de juros, na qual as taxas de juros são o mais importante de todos. E porquê? O que é que significa uma taxa de juros? Uma taxa de juros é o custo de capital. Portanto, quando vocês vão ao banco, querem capital para investir, ou querem capital para comprar uma casa, ou querem capital para ir passar férias, o preço do capital que vocês estão a pedir emprestado depende das taxas de juros. Portanto, essa é a base de toda a economia, essa é a base de todos os mercados. Capital mais caro, existe então uma inversão económica, uma compressão económica. Quando o capital está barato e está mais fácil, então existe uma explosão económica, um crescimento económico. Portanto, é assim que funciona os mercados. Começa tudo através das taxas de juros, é o mais importante. Acima de tudo, a taxa de juros a 10 anos, da dívida governamental a 10 anos. Esse é o barómetro que nós queremos estudar. Portanto, bancos centrais aumentam taxas de juros, vai haver mais dificuldade em angariar crédito, e vai, então, haver mais dificuldades económicas. Contudo, temos que ver uma coisa extremamente importante. Os bancos centrais estão encostados entre a espada e a parede. Porquê? Portanto, por um lado temos a inflação. Inflação alta, temos que puxar as taxas de juros para arrefecer a economia e para baixar a inflação. Mas, por outro lado, ao aumentarmos as taxas de juros, a economia neste momento está dependente da dívida, está extremamente endividada. Quando aumentamos as taxas de juros, os governos não conseguem pagar as suas obrigações para pagar aquele juro anual, as companhias não conseguem pagar as suas obrigações para pagar o juro anual e as famílias também altamente endividadas também não conseguem pagar a taxa de juros. Então o que é que eu vejo? Eu vejo os bancos centrais aqui a jogarem um bluff. Portanto, eles vão aumentar a taxa de juros 4 vezes durante este ano que vem, 2022, mas os aumentos que eu estou a ver são insignificantes. Portanto, nós temos aqui uma escolha simples que o poder central, os governos e os bancos centrais têm. Por um lado, desvalorizam o dólar, o euro, o iene, a libra, etc. Desvalorizam a moeda através da inflação, desvalorização da moeda. Por outro lado, entram em bancarrota caso combatam a inflação com o aumento de taxas de juros. A escolha vai ser muito simples. Eles vão continuar a desvalorizar a moeda, mas vão continuar com esta narrativa a dizer: ok, nós estamos cientes que a inflação está a aumentar, mas nós vamos combater com taxas de juros. Contudo, essas taxas de juros vão ser extremamente irrisórias e eu vejo talvez
um aumento de 0,75% durante o ano, ou talvez ainda menos que isso no valor base das taxas de juros. Portanto, é isso que eu vejo. Obviamente que é extremamente crítico para a economia, acima de tudo, a inflação. Nós estamos a criar um sistema feudal em que os muito ricos estão a utilizar estas baixas taxas de juros para comprar mais bens produtivos, companhias, imobiliário, investimentos, ações. Portanto, está aqui a haver enquanto que as classes mais baixas estão cada vez mais apertadas com o aumento inflacionário, porque vão à bomba de gasolina, vão ao supermercado e estão a sofrer. Portanto, a classe média está a desaparecer, está a passar para a classe mais baixa, enquanto que as classes mais altas estão a florescer com este ambiente de taxas de juros baixíssimas. Agora, vejam a genialidade disto, portanto, da inflação. Obviamente que os governos e os bancos centrais querem inflação, porque estamos num sistema de dívida. Então o que é que isso significa? Vamos fazer aqui uma contabilidade muito básica. Imaginem que vocês vão à bomba de gasolina e querem abastecer com 100 litros de gasóleo e o gasóleo está a 1 euro por litro. Isto só estamos a usar números fictícios para que a contabilidade seja mais fácil. Portanto, 100 litros de gasóleo, 1 euro por litro, vocês vão pagar 100 euros para abastecer de gasóleo. Contudo, os impostos que o governo cobra sobre esse gasóleo é de 20%. Portanto, vão pagar 120 euros, 100 é para a gasolineira, os outros 20 euros são os impostos. Agora vamos colocar a inflação. Portanto, aqui o governo tem uma receita de 20 euros, certo? Agora vamos colocar a inflação e vamos ver como é que a inflação é benéfica para o governo e como é que o governo se consegue esconder atrás de determinadas narrativas. Então, neste momento, o governo está desesperado por dinheiro, chega aos bancos centrais, os bancos centrais imprimem mais dinheiro, o governo imprime mais dívida, o Banco Central compra essa dívida e o governo subsidiza a economia, subsidiza a população, o consumidor, para ter mais capital para poder ficar em casa e para poder ficar desempregado. O que é que isso faz com que aconteça? Faz com que o mercado de trabalho fique mais apertado, as companhias vão ter que oferecer mais dinheiro, mais salários para que os trabalhadores voltem ao trabalho, para que saiam desse fundo de desemprego e para que voltem ao trabalho, e obriga que as companhias aumentem também os seus preços. Então, temos um aumento de 100%. Neste momento, vocês vão à gasolineira, já precisam, para abastecerem os mesmos 100 litros de gasóleo, em vez de 1 euro, já precisam de 2 euros para abastecer os 100 litros de gasóleo. Neste momento, a vossa conta para abastecer, o depósito vai ser 200 euros para abastecerem os mesmos 100 litros de gasóleo. O governo continua com os mesmos impostos a 20%, mas 20% de 200 euros neste momento, em vez de serem 20 euros de receita, passam a ser 40 euros de receita. E o governo pode dizer assim, ok, nós não aumentamos os impostos, mas tem mais 40 euros, tem 40 euros de receita em vez dos 20 euros anteriores, devido à inflação, nós não aumentamos os impostos, a culpa é dessas gasolineiras que vos estão a explorar. Então é por isso que nós vemos esses inegrúmios a chegar ao pé das gasolineiras e a fazerem os protestos, porque são completamente analfabetos no que diz respeito ao sistema financeiro e ao sistema monetário. Não é da culpa deles, atenção, isto é o sistema educativo que tem estas lacunas e não é por acaso, não é de forma acidental. Portanto, é mais fácil controlarmos uma população analfabeta do que uma população que esteja bem formada e bem educada neste tipo de regimes. Portanto, neste momento o governo tem 40 euros de receitas, não precisou de aumentar nominalmente os impostos e passou a culpa para a gasolineira ou para o produtor. Estamos a falar de gasolineira, podemos estar a falar do supermercado, da senhora das limpezas, tudo o que é serviços e produtos que vocês vão buscar na economia, que compram e que necessitam no vosso dia-a-dia. Portanto, é assim que funciona. Os governos, bancos centrais, querem inflação, porque a inflação é uma das formas de pagar a dívida. A economia, neste momento, já há muitos anos que é uma economia de dívida, e o problema da economia de dívida é o facto de considerem a economia como um toxicodependente dependente de heroína, ok? Em que a heroína é o dinheiro que é injetado nessa economia, nesse toxicodependente.
Inicialmente, a economia precisa de pouca heroína, precisa apenas de um shot ou 2 de heroína por semana e é super eufórica, cresce, trabalha bem, portanto, esse toxicodependente sente-se nas nuvens, sente-se espetacularmente. Mas, à medida que o toxicodependente fica mais e mais dependente de heroína, precisa de mais e mais injeções, precisa de injetar mais e mais vezes, com mais frequência, e o estrago a longo termo, a nível físico, a nível psicológico, é cada vez maior. Portanto, essa é a economia que nós temos neste momento. É uma economia que depende da dívida, mais e mais injeções de dívida, e, portanto, não consegue tolerar uma taxa de juro alta. A taxa de juro alta seria, então, o processo de desintoxicação. O processo de desintoxicação, ou seja, o aumento da taxa de juro, retirar a heroína desse toxicodependente, iria causar uma recessão económica. E vocês já sabem que recessões económicas são extremamente negativas para votos. Este ano que vem, os Estados Unidos têm as eleições intercalares para eleger os deputados da Casa dos Representativos. Portanto, Joe Biden não está interessado numa recessão económica porque sabe que iria automaticamente perder essas eleições e ficar extremamente isolado nos órgãos de poder. Portanto, ele tem a Casa Branca, tem a presidência, o Senado pertence à oposição e a Casa vai ser eleita, o terceiro órgão de poder vai ser eleita este ano. Portanto, se ele perder a Casa, já não tem o Senado, fica isolado como presidente e não vai ter qualquer tipo de apoio político nos outros 2 órgãos legislativos. Portanto, é isso que eu vejo. Vamos ter o aumento de taxas de juros, vai atribular os mercados vão ter uma pequena queda, vão entrar em pouco stress, mas eu julgo que na segunda fase do ano os mercados vão recuperar porque vão ver que os bancos centrais estão a fazer bluff e essas taxas de juros vão ser completamente irrelevantes no grande esquema das coisas. Portanto, este é o primeiro episódio daquilo que são as minhas previsões para 2022. O foco foi nas taxas de juros e vão vir aí mais episódios em que me vou focar entre outras componentes diferentes dos mercados. Fiquem bem, um abraço a todos, tchau, tchau!